Namastê, queridos e queridas amigos e amigas, membros e simpatizantes da loja Teosófica Raja Yoga. Como nós havíamos combinado com a presidência da loja, nós vamos continuar oferecendo para vocês a continuação do estudo do livro A Tradição Sabedoria dos nossos irmãos Pedro Oliveira e Ricardo Lindemann, e na noite de hoje nós vamos passar com vocês a fazer um estudo do livro e desse tema, o corpo e o plano astral. Espero que vocês apreciem. É uma ampla introdução a esta temática, e sempre que se fala em astral, queridos amigos, e também no seu corpo astral, nós estamos tratando com os 4 tipos de trabalho, de ação que o ser humano pode fazer. Nós podemos agir, a ação no plano físico, nós podemos ter nos emocionar, a emoção, também temos o pensamento e também a intuição. Esses são os 4 tipos de ação que o ser humano normalmente utiliza. Agora, no dia de hoje, nós vamos falar muito especialmente sobre a emoção. Emoção que nem sempre é compreendida, e quando nós falamos em plano astral, na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos falando de emoção. Emoção é muito importante porque vai muito além do que o nosso corpo material. A teosofia nos ensina muito sobre o mundo espiritual, mas a emoção nem sempre é muito compreendida, e nós vamos ver a seguir que há realmente muita coisa a ser estudada sobre a emoção, sobre o próprio plano astral, sobre o nosso corpo astral, também chamado de corpo das emoções, e que vocês vão ver que realmente vale a pena nós conhecermos em detalhes. Então, prosseguindo, meus irmãos, nós sabemos que todo ser humano tem uma série muito grande de emoções, né? Então, o ser humano nem sempre está consciente que ele pode estar passando por uma grande raiva, uma tristeza, tendo uma surpresa, uma alegria muito grande, mas nós não damos, meus amigos, o devido valor a esse tipo de percepção. Então, no nosso próprio corpo, nós expressamos com todo o corpo, mas especialmente pela nossa face, todos os tipos diferentes possíveis de emoção, e interiormente todos nós sabemos o quanto as emoções nos afetam fortemente. E a teosofia também nos diz, irmãos, que a emoção é quem verdadeiramente controla o nosso corpo material, né? Nós temos, se nós não estudarmos perfeitamente a nossa constituição interna, nós estaremos entregues à sorte, e isso que é uma coisa aparentemente invisível, meus irmãos, que surgem todas essas expressões, né, que o nosso corpo manifesta, todas as caracterizações que acabam se transparecendo pela nossa face, pelo nosso corpo, pela nossa voz, né? Todo mundo sabe que quando você está emocionado, a sua voz se altera, as pessoas normalmente falam mais alto, né?
ou quando a emoção é muito forte, a voz se embarga, né? Tudo isso, amigos, é fruto da grande influência que o astral, que as emoções causam sobre o nosso corpo. E isso também, meus amigos, obviamente influi grandemente sobre a nossa saúde. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa saúde física, mas o fato é que se nós não observarmos as nossas emoções, nós também não teremos uma saúde perfeita. Então essa dicotomia, né, que existe entre a ação do nosso sentimento e da nossa mente, dos nossos pensamentos, é algo, irmãos, que quando nós chegarmos a estudar o plano mental, nós vamos ver da mesma forma que o corpo astral, o corpo das emoções, ele controla o nosso corpo físico, mas o fato é que é a nossa mente que pode controlar as nossas emoções. Então nós temos que estar atentos para aquilo que nós vamos estudar hoje, os diversos fenômenos do corpo astral, que nós vamos mostrar aqui para vocês. É muito importante ter conhecimento disso para a nossa vida diária. E também, meus irmãos, surgiu esse conceito da inteligência emocional. Isso é muito importante porque no século passado, nos séculos anteriores, havia aquele conceito de que inteligência era apenas aquilo que nós poderíamos fazer com as nossas mentes, né? Os cálculos, a habilidade com as palavras, a habilidade espacial, mas o conceito de inteligência hoje em dia se expandiu muitíssimo e surgiu exatamente uma percepção mais abrangente, ouvintes, que é também necessário ter conhecimento das emoções, de como ela atua, para que a gente então manifeste a nossa inteligência emocional, né? E o que seria a inteligência emocional? Assim, fundamentalmente é a capacidade de perceber as emoções, de entender as emoções e manejar emoções e utilizar as emoções. Então tudo começa, amigos, com a percepção das emoções, nós sabermos distingui-las, percebê-las em nós mesmos, nas outras pessoas, e assim, ao perceber e entender as emoções, da onde elas surgem, da onde é a sua gênese, nós podemos então manejar as nossas emoções, sabendo que nós mesmos podemos incitar emoções em nosso próprio corpo astral e utilizar essas emoções ao nosso favor, principalmente sendo mais tranquilos, quando surgem as comoções, ou seja, as emoções que vêm de fora, nós não nos perturbarmos com esses impactos e ao mesmo tempo ter a capacidade de selecionar as emoções que nós mesmos sentimos e aquelas que também nós queremos evocar no nosso semelhante. Então, para a gente entender esta importância, amigos, da inteligência emocional, no manejo das emoções, quando nós entrarmos aqui no aspecto esotérico, o aspecto invisível, vai ficar muito claro o quão importante é o conhecimento do astral, do emocional para as nossas vidas. Então, todas essas emoções descontroladas que às vezes nós temos, amigos e amigas, podem ser realmente muito
prejudiciais na nossa vida. Se nós não tivermos realmente a inteligência emocional, que hoje é reconhecida em todos os níveis, no nível psicológico, no nível profissional e, obviamente, no nível pessoal, ouvintes, nós estaremos realmente navegando em águas descontroladas, né? Já que as águas normalmente são sempre associadas ao simbolismo das emoções. Então não basta simplesmente estimular as boas emoções como a alegria, como o prazer, né? Porque nós sabemos que há emoções extremamente intensas, como o amor, como a felicidade, né? E também sabemos que cada uma dessas emoções, esses sentimentos muitas vezes fraternos, eles têm o seu oposto, né? O amor ao ódio, para a alegria à tristeza, para o sentimento de união há sempre, muitas vezes, o sentido de separatividade. Então é muito importante nós estarmos realmente conscientes desse princípio de que quem está controlando realmente o nosso ser material são as nossas emoções. São elas que nos animam, amigos, nos animam e também nos desanimam, né? Porque muitas vezes nós nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, às vezes nem sabemos por que está acontecendo isso. Na verdade é porque nós estamos inconscientes, né, das emoções que nós estamos sentindo. Então nós temos que estar realmente muito atentos a tudo isso. E a teosofia não vai nos deixar realmente sem a compreensão disso tudo, né? Só repassando esses 3 níveis realmente que o ser humano atua, meus irmãos, que são o nível da eternidade, né? Onde nós temos aqui a mônada, né? A chispa divina, com os seus 3 grandes aspectos, né? De Atma, Buddhi e Manas. A nossa mônada vai gerar a nossa dimensão imortal, né? A nossa imortalidade. Então, a nossa chispa divina, a mônada, ela projeta, né, os seus 3 aspectos de Atma, Buddhi e Manas. E isso, meus irmãos, é que vão gerar a nossa alma, o nosso ser imortal, muito claramente no nosso nível causal, né? Até o mental superior, né? Aquilo que é chamado muitas vezes de corpo causal. Aí, ouvintes, nós temos o envoltório, aonde as nossas experiências imortais de todas as vidas nos mundos anteriores estão presentes. E temos, irmãos, o nível da mortalidade, que é aquilo que nós conhecemos normalmente aqui na terceira dimensão, né? A nossa natureza astral e mental, né? Que vão gerar, né, o nosso duplo etérico e finalmente o nosso corpo denso físico. Então nós temos que estar sempre conscientes, amigos, que quando nós estamos aqui na terceira dimensão, né, nesse corpo mortal que tem todos os seus órgãos, essas 50 trilhões de células que nós mantemos vivas no nosso corpo, ao seu redor existem também os corpos espirituais, os envoltórios sutis que fazem com que nós existamos em dimensões muito superiores de experiência do que aquela simplesmente do nosso corpo físico.
Então, essa personalidade, né, ou essa máscara que periodicamente surge aqui na matéria, ela é importante para que nós aqui tenhamos as nossas experiências. E as emoções, ouvintes, o astral é muito importante dentro desse processo. Então, uma outra maneira de identificar isso é nesse quadro diagramático, onde nós estamos, obviamente, muito acostumados com as experiências do físico, né? E mesmo assim nós não percebemos os 4 níveis, né, etéricos da natureza que fazem parte ainda do plano físico. Então a nossa proposta hoje é nós nos conscientizarmos dos princípios, né, do funcionamento do nosso corpo astral, que é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, outra maneira de enxergar isso, né? Então, nesse grande triângulo nós temos a nossa eternidade, né? O nosso ser eterno, unido a Deus, né? Mas ele projeta, né, através do Antakarana, a nossa natureza inferior, que tem a sua grande corporificação aqui no corpo mental, e então o corpo mental abstrato, ou chamado corpo causal, é que periodicamente causa, né, o surgimento aqui do nosso ser, do nosso corpo material na matéria. Então nós nunca devemos ter esse conceito de que nós estamos aqui, meus irmãos, por acaso, que nós surgimos aqui no mundo, né? Simplesmente porque aconteceu um encontro fortuito entre os nossos pais, né? Ou então muitos acreditam que Deus é que nos deu a vida, e criou essa única vida para nós vivermos no corpo, quando na verdade, ouvintes, obviamente que o Criador realmente nos emanou, mas desde então, desde que a nossa chispa divina saiu do seio da divindade, nós estamos peregrinando, amigos, pela matéria. E nós vamos ver o quão importantes são as emoções dentro dessa nossa peregrinação, né? Vamos prosseguindo, então. Obviamente que nós estamos muito acostumados com o nosso corpo denso, mas a teosofia já nos ensina que, vibrando, né, juntamente com o nosso corpo denso, há um corpo vital, há um duplo etérico. E o que nós vamos nos conscientizar agora é que, formando uma aura, né, um ovoide ao nosso redor, existe o chamado corpo astral, né? Esse corpo astral ele é criado a cada encarnação e ele vai sendo alimentado inicialmente com as emoções da nossa mãe, depois com o nosso pai, com os nossos familiares, depois os nossos amigos, nossos professores, e nós vamos colocando aí todas as sensações, as emoções astrais que nós temos. E um pouco acima desse corpo astral também há uma outra aura, um pouquinho mais sutil, que é a nossa mente, o nosso corpo mental, que vai ser objeto de estudo numa próxima aula, né? Então, meus amigos, muitas pessoas, quando ouvem essa palavra astral, né, inicialmente imaginam que é simplesmente relativo ao estado emotivo, ao estado emocional das pessoas, ou então quando a gente fala astral, muitas pessoas se lembram desse princípio da projeção astral, né? Que nós poderíamos sair no astral, fazer a chamada viagem astral,
E isso, amigos, realmente é uma possibilidade, né? O corpo astral pode ser realmente usado como um veículo independente do corpo físico, né? Na verdade, cada um de nós, a toda noite, nós saímos um pouco do nosso corpo físico e nos projetamos nas imediações do nosso corpo, né? Muitas vezes temos até aquela sensação, né, que nós, quando nós começamos a adormecer, que nós vamos cair, né? E isso já é o princípio, esse torpor, né, dessa queda, né, que inicialmente nós sentimos, é já um princípio dessa saída astral. Então, o que acontece, meus amigos, é que o corpo físico, a sua contraparte etérica, energética, ficam ali deitadinhos na cama e o nosso corpo astral se desloca e fica ligado ao corpo físico pelo assim chamado cordão de prata, né? E a maior parte das pessoas não tem ainda uma vivência, não tem um despertamento no plano astral, então ficam simplesmente nas imediações do seu corpo físico, né? Então logo a pessoa desperta, ele já retorna. Mas as possibilidades, amigos, são infinitas, né? Uma vez que o corpo físico se desloca para o corpo astral, aliás, se desloca para fora do corpo denso, do corpo físico, ele pode, né, através dessa ligação do cordão de prata, ele pode se deslocar por todo o plano astral da Terra, né? Não há limitações na projeção astral, a pessoa pode ir a outros locais, a outras residências, a outras cidades, visitar pessoas e locais em outros países, em outros continentes. Dá para ir até na Lua, né? Os projetores astrais mais experientes sabem que quando a aura da Lua encosta na aura astral da Terra, você pode até se projetar até lá. Se bem que eu não recomendo muito, porque a projeção astral na Lua, ou também aquilo que no ocultismo é chamado de oitava esfera, não é nada positiva, porque é um local que é, né, completamente inerte, um local morto, onde muitas vezes são lançadas ali almas, né, perdidas, né? Por isso que ela recebe esse nome de oitava esfera. Então muitas pessoas andam por todo o plano astral, e eu confesso a vocês, meus amigos e amigas, que eu tenho tido essas projeções astrais desde a infância, né? Para mim tem sido muito comum ter essas projeções. Se diz que cerca de 5% das pessoas na humanidade têm projeções astrais normalmente. E isso acontece porque todos nós, né, temos projeção astral. Agora, se recordar da projeção astral no cérebro físico é realmente uma questão de evolução espiritual, porque há uma proteção, há uma tela etérica que não permite que as informações do astral venham ao cérebro físico. Por isso mesmo é que o sonho, ele é, na verdade, uma tradução do nosso cérebro, das sensações que ele vai recebendo através do cordão de prata, e ele vai tentando criar imagens para representar aquilo que o corpo astral está sentindo. Então, desde que eu sofri um acidente na minha infância, quando eu tinha 6 anos e meio de idade,
esse episódio eu sempre conto quando eu falo sobre a projeção astral. Eu fui atropelado justamente na avenida aqui diante de casa, né? Era uma criança muito novinha e quando eu fui socorrido, né, eu me lembro muito bem de ver o meu corpo de fora, né, sendo conduzido num carro, e ao se chegar no hospital, eu vi que eles cortaram a minha camisa, aliás, uma camisa que eu gostava muito, de um azul, né, listrado, muito bonito. Cortaram a minha camisa com uma tesoura bem no meio da barriga, e eu fiquei muito triste, né, de ver a minha camisa tão querida sendo cortada daquele jeito. O fato é que eu estava muito machucado, eu tive inúmeras fraturas, né, e eu fiquei justamente tendo aquilo que nesse campo do astral é chamado de autoscopia, né? Mais ou menos essa situação aqui que vocês estão vendo, né? Muitas pessoas têm isso, o corpo está lá embaixo, deitado, e o corpo astral sai, né? Se vira e você vê o seu corpo deitado lá embaixo, né? Só que comigo aconteceu através de um acidente, né? Isso pode acontecer. Agora há pessoas que, pela sutileza do seu corpo astral, também tem a autoscopia, né? Ou seja, você consegue ver a si mesmo a partir do corpo astral. Você enxerga a contraparte física do seu corpo astral, né? Então, o corpo astral, na verdade, ele é também uma contrapartida do físico, né? Ele tem, enquanto a pessoa está encarnada, ele tem praticamente a mesma imagem que a pessoa tem, né? A mesma características do corpo físico, né? Depois que a pessoa morre, é que ela pode até ter a sua fisionomia, o seu corpo alterado, né? Mas o que eu queria dizer para vocês nesse vídeo, que é realmente muito introdutório, que essa experiência, amigos, da projeção astral é algo muito real, que todos nós fazemos, e há aqueles que têm realmente uma outra vida, né? Além das 16 horas que a pessoa fica acordada, durante as 8 horas que a pessoa está repousando, está dormindo, ela se projeta no astral. Você pode encontrar com pessoas, conversar, assistir palestras, assistir aulas, assistir concertos, né? Há toda uma vida acontecendo no plano astral, paralelo aqui à nossa vida na Terra, né? Mas eu gostaria de avançar o assunto, né, para falar exatamente do corpo astral, né? Porque o corpo astral é que vai permitir, amigos, que nós atuemos exatamente nesse mundo paralelo que é o plano astral, né? Então, o que nós temos a conceituação que nós temos que ter em mente é que as emoções não são simplesmente reações eletroquímicas dentro do nosso veículo físico. Na verdade, a aura emocional que está dentro do corpo e ao seu redor, na forma de um ovoide, de uma aura, ele tem todas as características emocionais do nosso ser. Então, todo tipo de emoção que nós alimentamos, na verdade, estão manifestadas nesse corpo emocional. E também há uma coisa que os teósofos mais avançados nos informam, que nós temos que realmente relembrar e manter muito claro na nossa consciência, é que o corpo físico, ele corta 99% da potência verdadeira das nossas emoções, né? O corpo físico, ele amortece, né, muito as nossas emoções. As emoções são 100 vezes mais poderosas no mundo astral
do que nós sentimos aqui na Terra. Então, se vocês já têm, né, emoções poderosas, meus amigos, se preparem que quando nós estivermos, em definitivo, né, após a morte no mundo astral, nós teremos emoções muito mais intensas. Então nós precisamos, né, controlar exatamente a nossa vida emocional, né, para que já a nossa aura tenha as características que interessam para a nossa evolução, né? A grande observação que os teósofos fizeram é que todas as emoções que nós temos se manifestam na nossa aura, amigos, na forma de cores, né? Por isso que nós oferecemos aqui para vocês algumas cores que podem aparecer na aura da pessoa, como o azul claro, demonstrando a devoção com afeto, o roxo como uma elevada espiritualidade, né? Já o amarelo mais claro como o elevado intelecto, o róseo como o amor altruísta, o verde como a adaptabilidade ou a simpatia, né? Dependendo do tom desse verde, né? Então, uma regra geral é que as emoções superiores elas se manifestam na metade superior da nossa aura. Já na parte inferior, nós temos as cores vão aparecer na aura como cores mais densas, mais baixas, que são, como por exemplo, todas as cores, né, que há em cima pode aparecer embaixo, mas com tons mais densos, mais enegrecidos, como um azul muito profundo, puxando para realmente o enegrecido, pode ser o medo, um vermelho, né, muito enevoado pode ser o orgulho, também o vermelho muito carmesim pode ser uma intensa sensualidade, o amarelo, que lá em cima na aura é o intelecto superior, pode aparecer como um laranja, né? Com tons muito mais inferiores, pode ser o egoísmo, e o vermelho misturado com cinza pode ser uma ira muito profunda. E no fundão mesmo da aura, normalmente nós vamos ver aí que nessa parte inferior da aura, normalmente pode aparecer até o cinza, que é o medo, até o preto, que seria realmente o terror, aquelas emoções que a pessoa não quer trabalhar, podem aparecer no fundo da aura da pessoa. Então, para verificar isso, meus amigos, nós vamos aqui mostrar algumas auras da pesquisa do grande teósofo que foi Charles Leadbeater, né, que escreveu o livro O Homem Visível e Invisível. Então, a primeira das auras que ele apresenta com relação ao corpo astral, ele chamou de homem, de um corpo astral de um homem primitivo, um homem selvagem, que nós vamos justamente ver nessa aura, se nós dividirmos, né, a parte superior e inferior da aura, nós vemos exatamente que há cores bastante baixas, mesmo na parte superior da aura, né? Assim, um desejo intenso na forma do vermelho, ou então de um egoísmo muito profundo na forma de um laranja, né? E de um verde bastante enegrecido, né? E na parte inferior nós vemos justamente que essa pessoa tem medo, que essa pessoa tem ódio, que essa pessoa tem raiva, né? Então é justamente aquilo que
nós havíamos comentado que as características inferiores da aura se manifestam na parte inferior, né? Agora, se nós vamos para um corpo astral comum, né? Então nós vemos que nesse homem comum, né, na parte justamente intermediária da aura, nós vemos aqui um intenso vermelho, né, mostrando isso, obviamente, que vai coincidir com os chakras, né, do indivíduo aqui, né, o que demonstra que todos esses chakras estão vibrando com um intenso desejo carnal, desejo por outras pessoas, por objetos, por posses, né? Mesmo que ele já manifeste aqui em cima, né, um amarelo que não é ainda um amarelo purificado, mas ele já tem, né, emoções um pouco mais elevadas, tem até uma porção azulada aqui em cima, quer dizer, ele já tem alguns ideais, mas nós vemos que esse homem comum é dominado principalmente pelos desejos. E aqui embaixo nós vemos uma parte bastante escurecida, que demonstra a presença de emoções realmente inferiores. Agora, a Leadbeater também nos oferece a análise de um corpo astral de um homem evoluído. Então, o que acontece? Aqueles mesmos desejos ainda estão presentes aqui nesse homem. Mas o que acontece? Já há um amarelado mais purificado sobre a cabeça, há muita cor azul, né, nessa parte superior, mostrando que ele tem emoções de um bocado de altruísmo, um bocado de inegoísmo, né? Já tem aspirações superiores e principalmente a parte inferior da aura já não está tão sobrecarregada. Então essa pessoa já transcendeu uma série de apegos, uma série de desejos, né? Então todo esse vermelho que está demonstrado aqui, né? E a aura a gente tem que entender que ela é, por assim dizer, uma atmosfera circulante. A aura não é exatamente esse mundo aqui estático que nós estamos vendo nessa fotografia, nesse quadro. Na verdade, as emoções elas estão girando, né, ao redor do corpo astral. Então, para o clarividente, ele vê quase que uma tempestade, né, de emoções circulando aí. Então nós vamos prosseguindo aqui nessa nossa pesquisa, vamos ver uma outra autora que foi Dora von Gelder-Kunz, que também era uma clarividente, não por acaso teosofista, foi treinada pelo Leadbeater. Ela escreveu livros aonde com a sua clarividência e com a ajuda de artistas, ela descreveu muitas auras que ela também percebia. Então aqui é muito interessante, meus amigos, que ela descreve uma mãe com o feto em gestação, né? Vejam bem que interessante, é o começo da aura da criança que vai nascer, já está presente aqui na aura da mãe. Então nós temos que estar muito conscientes de que todas as vezes que o ser humano ativa os poderes criativos da natureza, né, o que nós chamamos aqui na Terra de sexo, né, na verdade nós criamos um vórtice que é a possibilidade de trazer um ser lá do mundo astral para a matéria, né? Então nós temos que exercer esse poder com muita responsabilidade, né? Então essa é a mãe com o feto em gestação. E aqui nós temos um bebê de 7 meses e é muito interessante como que os chakras dessa criança de alguns poucos meses, de 7 meses, eles têm uma atividade diferente, né,
do que uma pessoa já adulta. E como a aura dessa criança ainda é muito pura, é muito concêntrica, assim como os seres mais espirituais, né? Com o passar dos anos, isso aí vai se modificando, como nesse caso aqui, que nós temos um menino de 7 anos, então aí já começam a aparecer as chamadas camadas, né? As camadas coloridas na aura de uma pessoa demonstram o quê? Que há já emoções bastante definidas, né? Já forma inclusive aqui uma camada escura na parte inferior, que são realmente as emoções mais negativas que a pessoa realmente está evitando, né, de ter. E obviamente que isso aqui, para ser realmente interpretado, haveria que ter uma análise de todas as cores que estão presentes na aura desse indivíduo. Já aqui nós temos uma adolescente, então podemos ver, né, como há realmente na parte superior da aura uma porção violácea, né, bastante bonita, querendo dizer que essa pessoa tem realmente emoções bastante sublimes, né, um amor praticamente desapegado, né, podemos ver quando a pessoa exerce a arte, quando exerce o estudo, né, normalmente há essa cor bastante pura, né. Nós vemos aí bastante verde também na porção mediana da aura, né, ou seja, uma pessoa que tem bastante simpatia. Vemos bastante amarelo nessa aura. Vemos já o surgimento, né, de um vermelho intenso na parte inferior da aura, mostrando que já há desejos passionais, né? Já começa a sexualidade e obviamente que naturalmente tudo isso se manifesta nas cores do corpo astral, né? E a seguir nós vamos ver uma outra pesquisa da Dora Kunz, que é uma jovem idealista, né? Então, como já é uma pessoa adulta, né, o idealismo nós podemos ver exatamente por essas grandes estrias azuis que, por assim dizer, brotam do coração, né, dos chakras do centro do corpo e se expandem pela aura, né? O azul, né, principalmente o azul royal, o azul celeste, se refere muito ao idealismo. Nós podemos ver também que há pessoas, né, no caso um filho, que aparece muito claramente flutuando nessa aura, né? Outras formas astrais, né, formas pensamento astrais aqui manifestadas na aura, mostrando que a pessoa já tem preocupações bem definidas. E podemos ver que há também o vermelho do desejo, há uma parte inconsciente bastante importante no fundo da aura, mas a gente percebe que há muito verde, muita simpatia, muita empatia dessa pessoa com a humanidade, com os outros seres. Daí que fica claro realmente esse idealismo dessa pessoa. E aí voltamos na pesquisa do Leadbeater, quando ele nos conta justamente daqueles momentos mais graves, digamos assim, da nossa emoção, que são aqueles momentos que nós, de certa forma, perdemos o controle do nosso corpo astral. Quando, nesse caso, é a comoção pelo amor, né? A pessoa tem um amor tão intenso por alguém que forma exatamente esses círculos, né? Esses discos na aura da pessoa que praticamente impede a pessoa de receber, né, informações que vêm de planos mais elevados, né? A gente sabe muito bem que a pessoa, quando está
extremamente emocionada, esse estado passional impede a pessoa de raciocinar direito. Então, obviamente que isso deve ser evitado, esse tipo de comoção, né? Que pode ser por uma situação, né, amorosa, pode ser numa discussão, né? Numa discussão já não seria por amor, mas é realmente algo doentio que não pode ser tolerado. Aqui também nós vemos os mesmos discos, mas quando a pessoa está num culto religioso, quando ela está assistindo a missa, ou quando ela está orando em casa, esses discos do azul celeste também podem tomar a aura da pessoa e submergi-la então nesse aspecto devocional, e não raramente as pessoas acabam sentindo essa cor azul, azul royal, o azul celestial, né, como a cor que realmente representa essa emoção. E aí, obviamente, as cores mais terríveis, né? O ataque de cólera, quando a pessoa nervosa, a pessoa muito emocionada, ela não só manifesta esses discos na aura, como nós vemos aqui raios, né? Quando a pessoa realmente discute, quando a pessoa perde a razão, então essa aura, inclusive, ela começa a soltar esses raios astrais em todas as direções. Isso contamina o ambiente, deixa outras pessoas nervosas, e obviamente que essa pessoa está perdida dentro dos seus sentimentos. Essa situação nós temos que evitar a todo custo, meus irmãos, porque é justamente nesse momento que a pessoa comete crimes, atrocidades inenarráveis, quando a gente permite que os elementais, né, que vivem no nosso corpo astral tomem conta do nosso ser, e ao invés da nossa mente dominar as nossas emoções, são as nossas emoções que se exaltam, são esses elementais que dominam e acabam controlando o corpo físico da pessoa e levando ela ao cometimento dos crimes. E finalmente, as situações mais terríveis, né, que a gente vê muito hoje em dia, o sofrimento pelo medo, né, o medo, a depressão, né. Há outros slides lá nesse mesmo livro que mostram uma aura totalmente fechada, a pessoa já perde totalmente a empatia, esse aspecto, né, como se a aura estivesse rachando, significa que a pessoa não tem uma emoção contínua, há poucas cores na aura. Na verdade, essa pessoa está submersa numa grande tristeza, em medo, em depressão. Por isso que hoje há muito essa questão da síndrome do pânico, e muitos sentimentos que levam a pessoa realmente a problemas de saúde física muito graves, né? E para terminar aqui, o apaixonado, né? Que vocês podem ver que pelas cores que estão aqui na aura da pessoa, né? Só há o vermelho carmesim, tanto lá na parte superior como um vermelho intenso da sensualidade sexual aqui na parte inferior, que essa pessoa não tem condições de receber nenhuma informação vinda do plano mental. A pessoa só vai lembrar, né, daquela pessoa pela qual ela está apaixonada, ela tem uma grande empatia com aquela pessoa, mas é um estado, né, por isso que paixão vem de patos, né, que quer dizer doença. Então o estado passional, o estado de estar apaixonado, é um estado astral bastante negativo, que impede a pessoa de ver realmente a realidade
das coisas. E aí, justamente, o deprimido, né? O deprimido que tem cores, né, tão ruins na sua aura, que forma essas camadas de cinza, de marrom, né, de as energias que deveriam estar aqui na parte inferior da aura, acabam até subindo para a parte superior, e aí, obviamente, que a pessoa já não mais compactua das suas próprias emoções superiores. E é muito difícil tirar a pessoa dessa situação, porque não é só o corpo físico que está doente, mas é o corpo astral que está deprimido. Então essa pessoa precisa de apoio psicológico, precisa de apoio emocional, precisa ser amada, precisa ser apoiada para sair dessa situação. E finalmente, amigos, para terminar essa aula de hoje, nós vamos falar dos fenômenos que realmente mais acontecem no nosso corpo astral, que são as ondas e as formas astrais, né? Isso que nós vamos falar a seguir, na verdade, é o que mais nós fazemos dioturnamente com o nosso corpo astral, que é criar ondas astrais e criar formas astrais, as quais quem mais é afetado por essas ondas astrais somos nós mesmos e também as formas astrais que nós criamos. Então, vamos exatamente prosseguir aqui. Então, os dois efeitos da emoção, meus irmãos, que obviamente se originam no corpo astral, são dois, né? O primeiro deles é a vibração e também a formação de formas, sentimentos. Ou seja, a cada sentimento, a cada emoção que nós temos, ocorrem vibrações, e essas vibrações que não têm uma forma definida, elas se propagam até atingir uma outra pessoa que está lá, né, próxima a nós, ou até a distância. Tudo vai depender da força, da intensidade das nossas emoções, né? Já as formas sentimento, né, também chamadas, né, quando junta com o corpo mental, são chamadas de formas pensamento, são formas bem definidas que ficam ou pairando ao redor da nossa aura, né, ou então essas formas também podem ser arremessadas em direção a outras pessoas. Então, se nós pensamos muito numa outra pessoa, temos um determinado sentimento com aquela outra pessoa, nós vamos realmente atingir essa pessoa com ondas astrais. E hoje, através de muitas experiências, se sabe, meus amigos, que quando são emitidas essas vibrações astrais, a pessoa sente justamente na região dos rins, né? Os rins são como as orelhas do corpo astral, né? É a última parte, a última contraparte, desde lá o corpo astral, duplo etérico, até o corpo físico. Ele descarrega essa energia descarrega nos rins da pessoa. Daí que a pessoa tem a contrapartida dos rins, são as nossas orelhas. Daí que nós dizemos que quando estão falando mal da gente, a nossa orelha começa a esquentar, começa a ferver, né? Por quê? Porque há realmente pessoas vibrando e os nossos rins estão recebendo essas ondas astrais, inclusive até a pressão arterial da pessoa é alterada quando tem alguém pensando em nós, né? Então,
os três destinos diferentes, né, que é as vibrações e as formas astrais, sentimento pode tomar são rumo a uma outra pessoa, essas vibrações e formas podem regressar a si mesmo ou a nós mesmos, ou então elas podem ficar sem destino, né? Porque muitas vezes nós estamos por aí, né, vibrando, nos emocionando, achando que essa vibração, essa emoção está só dentro de nós, mas nós não estamos conscientes que nós podemos estar enviando uma forma astral, podemos estar enviando uma vibração astral para alguém, ou se nós mandamos isso sem destino, normalmente a pessoa mais afetada somos nós mesmos, né? Quem mais se afeta no plano astral é o próprio indivíduo, que é o grande criador de todas essas vibrações, né? Então, com relação à geração dessas formas, né, e dessas vibrações, há certos princípios gerais. Então, a qualidade da emoção vai determinar a cor que a emoção tem, né? A natureza da emoção, né, ou seja, se a pessoa tem uma clareza com relação a que sentimento ela tem em relação a outra, vai definir a forma que essa vibração, que essa forma astral vai tomar. E finalmente, a definição da emoção gera então a clareza do contorno dessa forma astral. Nós podemos deixar isso bem claro quando nós olharmos para algumas das formas astrais e também formas pensamento, porque praticamente inexiste uma forma astral que não tenha também tido um pensamento junto, né? Então aqui nós temos a forma da ira e, né, da fúria assassina, né? Quando a pessoa tem um ódio tão intenso contra o outro que vira como se fosse uma seta, né? Um arpão que a pessoa, com essa cor avermelhada, ela intenta lançar em direção a outra, né? Então vejam só que forma negativa, né? E justamente pelos princípios que foram colocados aqui, ou seja, a qualidade da emoção gerou a cor, né? A natureza gerou a forma e a definição da emoção, a clareza do contorno, né? Por isso que nós temos aqui esse vermelho intenso, que é obviamente um desejo de vingança, de ferir o seu oponente, né? E essa nuvem também de egoísmo, né, de pensamentos autocentrados, também estão presentes aqui. Outra forma astral, a cólera explosiva, quando a pessoa tem aquela explosão de fúria, de cólera, uma raiva incontrolável, ela explode e joga setas, né, em todas as direções, justamente contaminando as pessoas que estão próximas. Não raro, realmente, uma pessoa que está assim leva outras pessoas também a cometerem o mesmo desatino, né? A ira, né, que nós vimos ali atrás, também tem esse tipo de setas, né? Vemos também o ciúme, né, quando a pessoa sente em relação ao ciúme. E aí há uma coisa interessante com relação ao contorno. Toda vez que a pessoa tem um sentimento de possessividade com relação a outra pessoa, a objetos, a forma tende a ficar realmente curvada, né? Chega a se curvar tanto, né, que nós vemos na sequência
a avareza egoísta, onde nós vemos que há a formação até de ganchos, né? Quando a pessoa tem realmente uma ganância, ela forma exatamente essas garras que demonstram que o seu sentimento é de posse com relação a alguém, a alguma coisa. É como se aquela emoção tentasse cravar e trazer aquela coisa que ela deseja. E isso, infelizmente, as pessoas estão projetando aí dioturnamente, né? Então vemos aqui, por exemplo, nessa forma pensamento, né, essa emoção de possessividade, né, com esses ganchinhos aqui, justamente demonstrando que a pessoa tem um sentimento de posse, ela quer possuir alguém ou alguma coisa e quer manter aquilo preso a ela mesma. E vemos aí a ambição egoísta. Então não só nós vemos os ganchos, mas nós vemos a cor alaranjada, né? E os ganchos aqui também demonstrados, né? Que demonstram o quê? Que a pessoa usa o intelecto, que é o laranja, para justamente os fins da sua personalidade, de se ligar com relação àqueles objetos ou aquelas pessoas, né? Então toda ambição leva a essa cor inferior. Agora há também uma ambição elevada, né? Então nós vemos aqui que há um tom de amarelo muito sublime, mas os ganchos, né, que também aparecem aqui, vão quase que se transformando em setas, né? Ou seja, a pessoa tem objetivos que ela quer atingir, e para isso ela põe muita energia, porque o que vai motivar a pessoa no físico vão ser essas emoções. Daí que surge essa forma astral. E aí nós vemos que as ondas astrais, como no temor repentino, todo tipo de emoção que nós temos geram a propagação de ondas astrais, né? E aí nós vemos, vejam bem, que interessante essa, né? Os teosofistas provavelmente têm muito isso aqui, né? O desejo pelo saber gera exatamente essas espirais, né? Que é uma versão daquele gancho egoísta, né? Só que, obviamente, tem uma cor um pouco mais sublime. Ao invés do vermelho, ao invés do laranja, nós temos o amarelo, o dourado, que justamente mostra que é uma ação intelectual, né? E aí há formas astrais, mentais muito bonitas, como essa, apreciando uma pintura, que são formas bastante complexas. E temos também afeto diretamente enfocado. Aí nós temos o que? Temos o carmesim, né, o róseo, que mostra que há amor nessas emissões, né? E o encontro com um amigo. Vejam só que forma interessante. O sentimento complexo, né? Porque a amizade como uma forma de amor. Nós temos aí o rosa, o verde, nós temos o laranja, porque você, de certa forma, se sente atraído pelo amigo, você tem muita simpatia com ele, a conversa flui muito facilmente com ele e acaba gerando entre dois amigos, né, ou o seu sentimento por um amigo, esta forma. E aí uma coisa muito interessante, né, que é descrita pelo Sr. Leadbeater, que é quando está acontecendo um ritual, está acontecendo uma missa, um culto, as pessoas, quando elas estão orando e elevando a sua mente para Deus, para a divindade, elas acabam formando sobre o culto um cone muito pontudo,
E é interessante que isso provoca muitas vezes uma resposta do mundo astral para esta emoção muito dirigida. Por isso que muitas vezes a pessoa se sente muito bem durante uma missa, durante um culto evangélico, durante uma reunião de uma loja teosófica, de uma loja maçônica, que há essa expectativa, né, de uma resposta, e num certo momento da reunião fecha-se um contato com o mundo superior e desce então quase que uma resposta eucarística, né? Uma graça divina desce sobre aquele ambiente. E temos aí, por exemplo, cruzes, né, que muitas vezes aparecem nos ambientes, formas complexas que são formadas quando você está meditando, quando você está orando, emitindo ondas astrais, mentais para aquelas pessoas que precisam de ajuda, nós geramos esses tipos de formas. E como essa, um brilho nas 6 direções e uma forma, pensamento muito bonita, que é a forma da paz e da proteção. E finalmente, uma forma astral, astromental, como se fosse um lótus, né? Isso surge, caros amigos, no astral, a renúncia do eu, o inegoísmo, o altruísmo também geram uma forma no astral. Então, meus amigos, meus irmãos, nós viemos justamente partilhar com vocês um pouco dessas ideias e esperamos que tenham sido interessantes, mas recomendamos que vocês busquem estudar esse tema e sempre sabendo que a grande chave para nós conseguirmos transformar esses conhecimentos, né, em algo prático nas nossas vidas é a alimentação emocional que nós temos. Da mesma forma que nós nos alimentamos e mantemos o nosso corpo físico, a cada vez que nós consumimos televisão, cinema, teatro, quando nós lemos uma revista, lemos um jornal, quando nós vamos nos encontrar com os nossos amigos, quando nós viajamos, todas essas experiências, amigos, nós estamos tendo uma alimentação emocional. Nós precisamos selecionar os ambientes que nós frequentamos, as emoções que nós introjetamos no nosso ser, porque é isso que vai criar, ouvintes, ou as cores bonitas, brilhantes na nossa aura, ou que vão rebaixar as nossas vibrações. Então, conta cada imagem, cada sentimento que nós recebemos ou que nós geramos dentro de nós mesmos, vão alterar, vão alimentar o nosso corpo emocional. Então é sempre um privilégio nós termos a oportunidade de encontrar com os nossos irmãos de uma loja teosófica, porque ali há sentimentos de fraternidade, o desejo pelo progresso espiritual, o desejo pelo estudo, pela compreensão. Tudo isso, amigos, é justamente um tipo de alimentação espiritual. Então, o refinamento das nossas emoções é que vai dar realmente o progresso do nosso ser. Era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje, aqui nesta reunião da loja Teosófica Raja Yoga, e agradeço a todos que tiveram a oportunidade de nos acompanhar. Nos despedimos, né, enviando a todos boa noite, que todos sejam felizes, que todos sejam ditosos e uma vez mais, Namastê.
O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Um abraço aqui de Osmar de Carvalho.